Capítulo 5. Quero mudar. Arrependimento genuíno. Seja a versão impressa sobre a mesa da cozinha, com uma xícara de café ao lado, seja a versão online no escritório, esperamos que nosso jornal diário nos diga a verdade. Imagine, portanto, o choque de alguns moradores da Coppercore de Massachusetts, quando leram, na primeira página da capa do Cold Times, um pedido de desculpas do editor. Um repórter de longa data estava simplesmente inventando histórias e um editor, de olhar aguçado, desconfiou. Bancos de dados foram pesquisados, fontes foram contatadas. Conclusão: as pessoas das histórias não existiam e os eventos descritos nunca aconteceram. Assim, o editor admitiu o erro. Como permitimos que isso acontecesse? É uma pergunta que não podemos responder de maneira satisfatória. Devemos aprender com essa lição dolorosa e tomar medidas para impedir que isso volte a acontecer. Ele então passou a esboçar exatamente quais seriam essas medidas. Em contrapartida, muitos casais se identificaram com a esposa que lamentou. Sempre discutimos pelos mesmos motivos, eu acho que isso acontece com a maioria dos casais. O que mais me chateia não é o erro em si, mas a repetição desse erro. Ele sempre pede desculpa, promete que não vai fazer mais, mas aí comete o mesmo erro, seja deixar a luz do banheiro ligada à toa, seja me aborrecer com o seu mau humor. Não quero saber mais dos pedidos de desculpa, só quero que ele pare de fazer as coisas que me aborrecem, de uma vez por todas. Essa mulher que quer que seu marido se arrependa. A palavra de arrependimento significa voltar atrás ou mudar de atitude. Pode ser exemplificada pela pessoa que está caminhando na direção oeste e de repente, por uma razão qualquer, dá uma volta de 180 graus e começa a andar no sentido leste. No contexto de um pedido de perdão, isso equivale a alguém perceber que está se comportando de maneira nociva, sentir remorso por causar algum tipo de sofrimento ou prejuízo a outra pessoa e fazer a opção por uma mudança de atitude. Quem se arrepende não se limita a dizer: sinto muito, errei. Como posso compensar você pelo prejuízo? Em vez disso, diz: vou me esforçar para não fazer isso de novo. Algumas pessoas só se convencem da sinceridade do pedido de desculpa quando aqueles que o errou manifestam arrependimento. Só assim são capazes de perdoar. Sem arrependimento genuíno, as outras linguagens do amor podem não surtir efeito. Que pessoa magoada faria uma pergunta do tipo: você quer mesmo mudar ou vai acontecer de novo na semana que vem? Em nossa pesquisa, apresentamos a seguinte questão: o que você espera de um pedido de perdão? Ouvimos respostas recorrentes como o que apresentamos a seguir. Uma demonstração de que a pessoa está disposta a mudar é agir de maneira diferente da próxima vez. Espero que ela descubra como fazer para não permitir que o erro volte a acontecer. Quero que ela mostre que está se esforçando para melhorar, que apresente um bom plano de ação. Espero que ele faça nenhum escândalo alguns minutos depois que eu volte a incorrer no mesmo erro. Esses e outros depoimentos parecidos revelam que, para muita gente, o arrependimento está no centro de todo pedido de perdão sincero. Começa no coração. Como então se fala a linguagem do arrependimento? Começa com a demonstração de desejo de mudar. Todo arrependimento sincero tem início no coração. Reconhecemos que fizemos alguma coisa errada e que nas atitudes magoou a pessoa amada. Não desejamos continuar com aquele comportamento. Consequentemente, decidimos mudar. Com a ajuda de Deus, em seguida, verbalizamos essa decisão à pessoa a quem magoamos. A opção pela mudança é justamente o indicativo de que não estamos mais tentando justificar nosso erro. Deixamos de minimizar os resultados do nosso comportamento e aceitamos a responsabilidade total de nossas atitudes. Quando a intenção de mudar é verbalizada, a parte ofendida, ela compreende o que passa no íntimo daquele que está chateado, tentando pedir desculpa. Ela tem um vislumbre do que há no coração da pessoa arrependida. E essa é geralmente a linguagem que convence a sinceridade do pedido de perdão. Abe tem 27 anos. Ela considera o marido, Jeff, uma pessoa que sabe pedir desculpa quando necessário. Perguntei a ela o que faz pensar que ele está sendo sincero quando pede perdão. Bem, ele é muito honesto. Ela respondeu. O que mais gosto é ouvi-lo dizer que fará o possível para não repetir o erro. Para mim, isso é muito importante. Não quero apenas palavras, quero ver mudanças de verdade quando ele sinaliza a intenção de mudar. Estou sempre pronta para perdoá-lo. Jim, de 40 anos, explicou que espera um pedido de desculpas, espera que a pessoa se aproxime e converse comigo frente a frente, e não por telefone. Quero que me diga que errou e que se esforça para mudar, evitando que aquilo se repita. Espero que seja realista e me diga que precisará trabalhar para que essa mudança se realize, e que por isso eu terei de ser paciente com ela. Há quem resista à ideia de expressar verbalmente a intenção de mudar por meio de fracassar nessa tentativa. Isso não tornaria as coisas mais piores? Alguém me perguntou certa vez: de fato, mudanças de comportamento levam tempo e é possível que no meio do processo haja alguma recaída? Falaremos sobre isso mais adiante. Mas essas falhas não podem servir de empecilho para que alcancemos o objetivo final, que é o promover
mudanças positivas e genuínas. A questão mais importante é a seguinte: o que acontece quando a pessoa não consegue verbalizar sua intenção de mudar? Talvez a sua filosofia de vida seja: só preciso me preocupar em mudar o que for necessário, não preciso falar nada. O problema com essa forma de abordar a questão é que parte ofendida não tem como ler seus pensamentos e, portanto, não tem a menor ideia do que em seu coração você tomou a decisão de promover mudanças pessoais. Pode ser que leve semanas, meses, até que comece a reparar naquilo que mudou na sua vida. E ainda assim, não terão como saber o que motivou você a fazer isso. Na hora de pedir perdão, é muito melhor deixar bem clara a sua intenção de mudar. Dessa forma, a pessoa ofendida saberá que você reconhece o erro que cometeu e pretende agir de maneira diferente daquele momento em diante. Não há problema nenhum em dizer à pessoa que ela deve ter um pouco de paciência, porque você sabe que não é capaz de mudar totalmente de uma só vez, apesar de sua intenção sincera de não repetir o comportamento que motivou a mágoa. Com isso, ela perceberá seu desejo e acreditará na honestidade do seu pedido de desculpa, e assim será capaz de perdoar você antes mesmo de todas as mudanças acontecerem. Pedirei desculpa, mas não vou mudar. Nick é um sujeito brincalhão por natureza. Alegre, estava sempre fazendo um comentário engraçado sobre alguma coisa. O problema é que muitas de suas piadas eram de gosto duvidoso e causava constrangimento à esposa, Teresa. Ele se defendia. Espere um pouco. Não são piadas sujas. Pelo contrário, todo mundo entende com facilidade. Por isso é que as pessoas riem tanto. Contudo, Teresa não achava graça a essa história das piadas que se tornou um problema no casamento. Nika estava disposto a dizer: sinto muito se a ofendi. Minha intenção não era magoá-la. O que ele não queria era admitir o erro, nem se comprometer a mudar o tipo de piada que contava. Em meu consultório, ele usou o seguinte argumento a seu favor: ninguém além dela acha minhas piadas de mau gosto. Bastou pesquisar um pouco para descobrir que essa declaração não correspondia à verdade. Muitas pessoas, principalmente as mulheres do escritório em que ele trabalhava, achavam as brincadeiras ofensivas. Só não tinha coragem de tomar a iniciativa e abrir o jogo. Algumas semanas depois, quando revelei essa informação, ele começou a mudar de opinião. No entanto, não deveria ser esse o motivo de Nick se arrepender do seu comportamento. O fato de que seu sujeito de si magoava a esposa e criava uma enorme barreira emocional entre os dois deveria ser suficiente para promover mudança na vida daquele homem. Na verdade, era a falta de disposição de se arrepender que levaram o casamento às raias do divórcio. Quando Nick percebeu que suas duas únicas alternativas eram mudar ou ver o casamento ruim de vez, passou a demonstrar disposição de rever o seu comportamento. O conceito segundo o qual só precisava promover mudanças pessoais quando estamos fazendo algumas coisas normalmente erradas é o equívoco. Num casamento saudável, não é raro cometermos erros, nem nada tem a ver com questões morais, mas então estão diretamente relacionadas com o compromisso de manter a harmonia conjugal. Por exemplo, se eu não gosto de passar aspirador no chão, não faça isso com frequência. Eu me arrependi de minha insensibilidade diante das necessidades de calor. Quando descobri que a linguagem do amor primordial na vida da minha esposa era o ato de serviço. Passar o aspirador era uma espécie de dialeto especial que ela adorava ouvir. A questão do aspirador não tem nada a ver com valores morais. No entanto, trata-se de uma questão conjugal e pode fazer grande diferença na hora de transmitir uma mensagem de amor ao cônjuge. Prefiro muito mais viver com uma mulher cujas reservas de amor estejam sempre bem abastecidas. Por causa disso, meu arrependimento era um preço muito pequeno se comparado com o privilégio de viver ao lado de uma bela esposa feliz. Além das palavras, mudança real. Segundo passo na estrada do arrependimento é desenvolver um plano de mudanças. Muitos pedidos de desculpa não são suficientes para restaurar o relacionamento, porque falta um plano para promover mudanças positivas. Jean e Tom celebraram há pouco tempo as bodas de pratas, mas ela reconhece que o casamento não foi lá essas coisas ao longo de séculos de união. Ele tem problemas com bebida. Está sempre se desculpando pelo jeito como me trata quando está bêbado. Mas ambos sabemos que não passa de conversa fiada. Na hora em que pede perdão, até fala com sinceridade, mas suas palavras não representam um compromisso sério, pois ele não coloca em ação projeto pessoal de mudança. Inscrever-se num centro de tratamento contra o vício de bebida é um plano de ação que poderia mudar radicalmente o estilo de vida daquele homem e o próprio casamento. No entanto, até aquele momento, Tom não havia demonstrado interesse em formular um projeto de mudança. Por isso, continuava seguindo por aquele caminho antigo e previsível. Ele é um bom homem, não quero perdê-lo. Conversei com Rick e Rita em Nova Orleans, depois de ministrar uma palestra sobre 5 linguagens do amor. Ele falou primeiro: estamos passando por um problema no nosso casamento. Rick explicou que depois de ler as 5 linguagens do amor, um ano antes, perceberá que as linguagens com as quais mais se identificava eram toque físico e tempo de qualidade. Contou isso a Rita e pensou que ela aprendesse a usar essas linguagens. Isso não poderia ajudá-lo no casamento. Ele continuou a relatar seu caso, tendo a esposa ao lado. Na época, eu não me sentia amado. Rita ficava o tempo todo com a mãe e com as amigas. Parecia que era mais casada com elas do que comigo. Foi então que ela me disse que te sentia muito, que não desejava me magoar,
que me amava, faria o esforço para ficar, para usar a linguagem do amor, mais apropriada a mim. Só que não passou de promessas. Nada mudou até agora. Foi como se nem mesmo tivéssemos conversado. Já se passou um ano e ainda nada. Me sinto amado. Sinto como se ela não se importasse comigo ou com o nosso casamento. Olhei para Rita, que estava bem perto de mim. Eu amo meu marido, de verdade, ela disse. O problema é que não fui criada numa família que aprecia muito o contato físico, por isso é tão difícil para mim. Gosto de ficar com ele, mas acontece que eu trabalho em tempo integral. Minha mãe é a pessoa muito espaçosa e também gosto de bater papo com as amigas, pelo menos uma noite por semana. Quando percebo, não sobrou tempo para mais nada. Diga-me com sinceridade, você gostaria de ver seu casamento melhorar? Perguntei a ela. Sim, gostaria. Ele é um homem muito bom, não quero perdê-lo. Nos 5 minutos seguintes, elaborei um plano de ação para ela, segundo o qual Rita aprenderia a usar a linguagem do amor no contato físico. Em seguida, falei de algumas ideias relacionadas à dedicação de tempo de qualidade. Desafiei Rita a sentar para conversar comigo por 15 minutos nas noites de segunda, quarta e sexta. Quando falariam sobre o dia que tiveram? Disse a ela que pensasse de outra maneira de usar a linguagem de tempo de qualidade e pedi que voltasse a ler aqueles capítulos do livro. Foi uma conversa rápida, da qual teria me esquecido, não fosse a carta que recebi 6 meses depois. Nela, Rick dizia: Dr. Chapman, não há palavras para agradecer pelo período que o senhor passou conversando comigo com a Rita naquele seminário de Nova Orleans. Fez a maior diferença do mundo. Rita levou seu plano a sério. Tornou-se extremamente fluente no uso das minhas linguagens do amor. Sou um homem feliz e só queria que o senhor soubesse da diferença que fez em meu casamento. Rita promoveu as mudanças porque elaborou um plano de ação. Ela já tinha o desejo de suprir as necessidades de Rick bem antes, mas não transformava em realidade até o momento que resolveu adotar um projeto de mudança pessoal. Esse tipo de planejamento não precisa ser complexo, mas deve ser bem específico. Tive receio de ser forçada a proteger meu filho do próprio pai. Às vezes, a parte ofendida pode ajudar a pessoa que cometeu o erro de elaborar um plano de ação. Quando fazíamos as pesquisas para este livro, Jennifer deu uma palestra a um pequeno grupo de mulheres sobre as linguagens do perdão. Algumas semanas depois Algumas semanas depois, recebi uma ligação de Carla, uma das senhoras que participaram. Ela me contou essa história. Meu marido, Chad, é um pai maravilhoso, mas de vez em quando temos algumas dificuldades. Certa noite, por ficar com raiva e contrariado, ele repreendeu de maneira muito severa nosso filho de 4 anos. O menino estava levando Chad ao limite. Meu marido não o machucou, mas foi muito rude, com isso assustou o garoto. Fiquei tão perturbada que avisei. Se ele voltasse a falar da mesma maneira com aquele nosso filho, eu saía de casa. Carla e o marido haviam concordado que jamais ameaçariam um outro com a separação, mas ficou furiosa e triste por causa do comportamento de Chad com o filho. Ele comentou: Tive receio de ser forçada a proteger meu filho do próprio pai, disse Chad, que precisava ouvir um pedido de desculpa. Ele disse: Sinto muito, mas aí começou a falar sobre como nosso filho estava se comportando e que esse teria sido o motivo da sua raiva. Mas eu queria que ele reconhecesse que estava totalmente errado por disciplinar o menino num momento de raiva. Queria que ele tivesse como um assunto tanto a criança quanto a mim. Carla desejava que Chet tivesse um plano de ação que evitasse a repetição daquele episódio. Os dois trabalharam juntos num plano de ação e na manhã seguinte Chet pediu desculpas. Foi então sincero e me fez chorar. Ele também pediu perdão ao nosso filho. O menino disse a ele: Papai, fiquei muito com medo de você. Aquilo partiu o coração de Chet. Ele perguntou: Você pode perdoar o papai? E meu filho respondeu: Sim. Então meu marido disse: Nunca mais faço isso com você. Carla me contou que parte do plano que o casal elaborara consistia no seguinte: se o marido percebesse que estava ficando nervoso com a criança, ele procuraria para dizer: Eles estão passando da conta. Dá para você cuidar disso? Então ele daria uma volta pelo quarteirão e voltaria tentando ajudá-la da maneira que pudesse. Até agora o plano está funcionando muito bem, disse ela. Coloque no papel. O terceiro passo na estrada do arrependimento é elaborar um plano de ação. Um plano que só fica em intenção é como uma semente jamais plantada. Para que o plano funcione, é necessário pensar e agir. Eu, Gary, sempre achei que é interessante escrever em cartões as mudanças que estou tentando promover e colocar esses cartões no espelho do banheiro, diante do qual faço a barba toda manhã. É uma maneira de manter aquelas coisas sempre frescas na mente. Sinto-me mais propenso a promover as mudanças que estou o tempo todo atento àquilo sobre o qual devo agir de maneira diferente. Pequenas mudanças, grandes diferenças. A esposa de Joyce, era muito encrenqueira. Era como se tudo que ela dissesse fosse negativo. Ela discordava do marido o tempo todo. Em umas sessões de aconselhamento, ficou evidente para mim que Joyce, o mundo era na base do preto no branco. Ou ela tinha a tendência de clarificar as coisas apenas com boas ou ruins, certa ou errada. Por causa disso, quando discordava de alguma coisa, uma ideia de Joy, ela estava sempre errada. Não levou muito tempo para Joyce compreender a diferença entre as coisas normal, moralmente errada
e que as que apenas refletiam outras opiniões que não combinavam com a dela. Muitas coisas da vida se enquadram nessa segunda categoria. O jeito de limpar a casa ou a preferência do restaurante não constitui problema de ordem moral. É importante aprender a discordar sem condenar. Outro fato é que as pessoas possuem entendimentos diferentes sobre as coisas que a cercam. Quando Joyce percebeu que o seu discurso continha sempre um juízo em relação às coisas que Joey dizia, que ele se sentia profundamente magoado ou que aquilo estava comprometendo o casamento, abriu o coração e começou a pensar de forma de mudar seu jeito de ser e de se comunicar. Um dos planos de ação que ela desenvolveu era simples. Se discordasse de alguma opinião de Joey, Joyce começaria a discussão, aceitando a ideia dele para que, em seguida, compartilhar sua opinião. Chegamos a elaborar uma lista de 3 declarações afirmativas que ela deveria tentar colocar em prática. Até que essa é uma maneira interessante de ver a questão. Pode ser que eu goste disso. Uma das coisas que mais gosto nessa ideia é... Na semana seguinte, Joyce admiriu que encontrou muita dificuldade. Joyce admitiu que encontrou muita dificuldade para colocar o plano em prática. Achou que estou nessa trilha há tanto tempo que ficou difícil promover mudanças imediatas no meu jeito de pensar e falar. Mas lá pelo meio da semana já estava começando a transição. Na mesma hora percebi que a reação de Joey foi diferente. Acho que fiquei mais animada para continuar trabalhando nessa questão depois de ver o sorriso no rosto do meu marido e constatar que ele estava feliz com o meu esforço para mudar. Ela escrevera aquelas 3 declarações afirmativas no cartão e a lia várias vezes durante o dia. O cartão ajudou muito, ela disse. Eu não tinha ideia de como uma mudança tão pequena faria tamanha diferença no nosso relacionamento conjugal. O preço de reconstruir. Às vezes, colocar em prática um plano de ação relacionado à mudança pode exigir alto custo pessoal. Caroline procurou a mim, Jennifer, pedindo aconselhamento, pois precisava de ajuda para lidar com a depressão, o medo da traição. Estava casada com um atleta profissional muito atraente chamado Chris, desde que ambos tinham 25 anos. Logo depois do nascimento do primeiro filho, o marido começou a ter um caso. Quando Caroline se confrontou para falar sobre o assunto, a amante, ele admitiu o erro e disse que gostaria de consertar o estrago que havia causado no casamento. Durante a sessão do aconselhamento, Caroline e eu discutimos de que maneira ela poderia trabalhar para restaurar a união com Chris. Para ela, era fundamental que o marido não apenas se desculpasse por ter agido daquela maneira, como também promovesse mudanças no estilo de vida que levava. No fim das contas, Chris se dispôs a mudar tudo de maneira radical. Deixou o mundo de esporte profissional e começou a trabalhar no escritório como forma de evitar a tentação. Além disso, esforçou-se para recuperar a confiança da esposa, passando a dizer aonde ia e permitindo que ela tivesse acesso à sua agenda de telefone e às mensagens que ela recebia. Caroline precisava ter convicção de que as coisas seriam diferentes no futuro, e Chris fez várias concessões para tentar recuperar a confiança da esposa. Ela o perdoou, e 5 anos depois o casamento se tornou muito sólido. Julia e Hope eram amigas desde o tempo de ensino médio. Elas decidiram morar juntas quando começaram a cursar na universidade. Até então, a amizade sempre foi tranquila e muito próxima. Na faculdade, porém, isso mudou. Julia era muito social e vivia cheia de compromissos. E a atividade de Hope, por sua vez, era mais introvertida. Por isso, ressentia-se a amiga não passar mais tempo com ela no alojamento que compartilhavam. Julia percebeu que Hope raramente saía, e não ser para assistir às aulas. Por isso, convidou a amiga para participar de uma atividade semanal com outras pessoas, bem como acompanhá-la quando ia ao ginásio. Hope sempre recusava antes mesmo de Julia terminasse a frase do convite. Mesmo assim, ficava cada vez mais melindrada pelo fato da amiga ter uma vida social muito intensa. Certa noite, todo o ressentimento de Hope veio à tona. Num acesso de raiva, acusou Julia de ser uma amiga, colega de quarto, fria, egoísta, terrível, que ela não importava com mais ninguém e nunca tinha tempo para as pessoas que amava. Julia ficou muito magoada com aquele desabafo e as duas ficaram sem se falar por alguns dias. Ao seu favor, Hope percebeu que havia sido injusta quando culpou a amiga por sua solidão e pediu perdão pelas palavras duras que usava. Julia queria aceitar as desculpas de Hope, nem que fosse em nome da harmonia entre as duas companheiras do alojamento, mas ficava pensando, Hope falou tudo isso agora? E se continuar agindo dessa maneira? Para Julia, só era possível aceitar o pedido de desculpa sem receio caso Hope se prontificasse a traçar um plano de ação para mudar o comportamento. As duas conversaram e concordaram que era necessário tomar algumas iniciativas preventivas. Hope participaria do mesmo círculo de amizade de Julia ou formaria o próprio grupo. Se uma delas começasse a sentir algum tipo de ressentimento em relação à outra, conversaria sobre o assunto antes que o sentimento se transformasse em raiva e, por fim, planejaram fazer algumas coisas bem divertidas juntas, como nos velhos tempos. E se fracassarmos?
O simples fato de trabalharmos um plano de transformação positiva não significa necessariamente que sempre seremos bem-sucedidos logo de cara. Por mais sincero que sejam nossos esforços, é natural que conectamos erros no caminho, que cometemos erros no caminho. Esses pequenos fracassos não devem ser motivo de desânimo. Beck e Jones são casados há 4 anos. Ela acredita que esse tempo de união, algo aconteceu nos primeiros meses do casamento. Estávamos casados havia 9 meses. John perdeu o emprego, que representava metade da nossa renda. Entrou em depressão, pois ficou mais 9 meses e meio sem arranjar outro trabalho. Nesse período, ameaçou me abandonar. Sabia que John estava deprimido, por isso tentei não culpá-lo por aquela atitude, mas fiquei muito magoada. Depois, ele me pediu desculpa pelas ameaças que fez. Disse que sabia ser uma ideia ridícula e sentia muito por aquilo tudo. Disse que tentaria nunca mais repetir aquele erro. Beck continua. Por cerca de um mês, ele se saiu muito bem. Até que certo dia, no calor da raiva, ele disse: Não sou tão bom assim para você. É melhor eu sair de casa. Fiquei extremamente insegura e disse a ele que estava magoada demais com tudo o que estava acontecendo. No dia seguinte, novo pedido de desculpa. John dizia que estava muito deprimido, desanimado e que a culpa não era minha. Pediu-me desculpa, que orasse por ele e se comprometeu nunca mais falar e me deixar. Então concluí. Já faz uns 3 anos que ele não toca mais nesse assunto. Na verdade, agora tenho um bom emprego e estamos indo muito bem. Fico feliz por não ter abandonado quando ele passou por aquela fase de depressão. É bem melhor quando a pessoa é capaz de reconhecer seu erro o mais rápido possível, de preferência antes que a parte ofendida procurá-la para tirar satisfação. Um pedido de desculpa rápido é uma indicação de que você está sendo sincero em seu esforço para mudar. Uma mulher diz: Estou bem consciente da minha tendência a ser crítica em relação à minha filha casada de 20 anos. De 20 e poucos anos, especialmente quando se trata de cuidado com a casa. Sou louca por limpeza e ela não é. Foi meu marido quem me chamou a atenção pelo fato de eu entrar na casa dela e apontar algumas bagunças, ou de começar a arrumar as coisas. Fora isso, temos um relacionamento muito bom. Próximo, fico perturbada quando brigamos. Pedi perdão e prometi melhorar, mas mais é que uma vez já peguei dizendo que vou, mas não faço nada. Em seguida, parando e declarando não vou implicar. Isso também conheci como morder a língua. Em contrapartida, quando deixamos de reconhecer as falhas que cometemos, a mensagem que transmitimos é a de que não fomos tão sinceros no momento de pedir perdão. Por causa da vergonha e de constrangimento, geralmente deixamos de admitir nossos fracassos, mas é muito melhor fazê-los por antecipação. Erga-se e tente de novo. Quando, em meus anos de esforços empreendidos para promover mudanças pessoais, nós saímos no trilho, devemos admitir nossa falha quanto antes. Erga-se e tente de novo. Esta é uma das razões pelas quais o alcoolismo anônimo são tão eficiente na ajuda que oferece às pessoas para superarem a dependência da bebida. Um dos 12 passos do AA é admitir-nos perante a Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano. A natureza exata de nossas falhas, reconhecer o erro, é confessá-lo diante de Deus e de pessoas confiáveis. Requer humildade e sinceridade, mas também abre espaço para um novo começo. Tempos atrás, eu estava brincando com minha netinha. Ela tentava construir uma estrutura de bloquinho de Lego. A certa altura, tudo caía. Minha netinha ficava aborrecida ao ver que o processo não estava funcionando. Por isso, eu disse a ela: Deixe-me dizer uma coisa que minha mãe ensinou. Se você não conseguir da primeira vez, continue tentando, sem cansar. Entende o que isso quer dizer? Ela balançou a cabeça, afirmativamente continuou a trabalhar em seu projeto. Mais tarde, ainda naquele dia, eu tentei abrir um pote de vidro, mas estava bastante difícil. Minha neta olhou para mim e disse: Se você não conseguir da primeira vez, continue tentando, sem cansar. Ri muito junto com ela. Tentei mais uma vez, agora com sucesso. Era muito importante a lição que havíamos aprendido. Thomas Edison fracassou muitas vezes antes de inventar a lâmpada incandescente. Babe Ruth, um dos maiores jogadores do beisebol dos Estados Unidos, errou muito mais bolas do que rebateu. Há um sem número de histórias de escritores e autores famosos que labutaram na obscuridade por anos, rejeitados por editores religiosos, negligenciados para papéis de filmes antes de encontrarem a fama. O problema é que as pessoas costumam desistir quando estão bem perto do sucesso. Os velhos padrões de comportamento demoram muito para desaparecer, mas só conseguimos ser bem-sucedidos se trabalharmos continuamente nas mudanças pessoais. Pedir à pessoa ofendida ou prejudicada que ajude você a elaborar esse plano de ação é possivelmente a melhor e mais eficaz maneira de demonstrar arrependimento. Você pode se valer de declarações como estas a seguir. Declarações de arrependimento sincero.
Sei que meu comportamento tem causado muito sofrimento a você. Não quero voltar a agir dessa maneira. Meu coração está aberto para todo tipo de sugestão que você puder oferecer para que eu seja capaz de mudar meu comportamento. Como posso dizer as coisas que digo de uma forma diferente para que não lhe pareçam críticas? Sei que meu jeito de agir não ajuda nada. Que tipo de mudança você gostaria de ver em mim que tornaria as coisas melhores para o nosso relacionamento? Eu quero mudar de verdade. Sei que não vou chegar à perfeição, mas quero muito tentar mudar esse meu comportamento. Você estaria disposto a me ajudar, chamando minha atenção quando eu estiver uma recaída? É só dizer, errou, acho que isso me ajudará a parar e tomar o outro rumo. Eu me entristeci, pois voltei e cometi o mesmo erro. O que preciso fazer para recuperar nossa confiança? Esse comportamento é algo que está em mim há muito tempo. Vou tentar mudar, mas sei que será difícil. É possível que eu fracasse em vez em quando, e isso pode lhe causar algum sofrimento. Eu ficaria muito grata se você me ajudasse a pensar em uma maneira de garantir que as mudanças sejam permanentes e me incentivasse ao meu ver fazendo coisas que ajudem nesse processo. Posso contar com você para ser meu companheiro nessa jornada? Fale sobre o assunto. Cite algumas diferenças que você já notou entre homens e mulheres quando pedem perdão. Em sua opinião, de onde vem essa diferença? Este capítulo define o arrependimento como voltar atrás ou mudar de atitude. Quer outras definições de arrependimento você conhece? O que acha da ideia de arrependimento que inclui o conceito de tentarei não fazer isso de novo? Fale sobre uma ocasião em que você quis que seu cônjuge ou outra pessoa próxima não apenas pedisse perdão, mas também mudasse o comportamento. O que aconteceu?